é o Cid, estou aqui na Intermezzo hoje, agradecer aí a abertura para a gente fazer esse conteúdo massa. Vim falar aqui sobre a sessão que a gente gravou, né? Um pouco da performance, como que a gente elabora, principalmente aí na mão esquerda, né? Que é algo que todo mundo pergunta. E é algo que aconteceu por questão de necessidade mesmo, né? Então a gente tinha um projeto instrumental e o baixista ele decidiu por outros projetos, né? Decidiu por outros rumos. E aí a gente testou outras possibilidades, né? Com outros baixistas, com outros músicos. Devido à agenda muito apertada, a gente teve que improvisar por enquanto. Na época eu tinha um sintetizador e eu usava o timbre de baixo. Assim, o primeiro mês foi muito corrido, porque a gente não tinha muito tempo, eu não tinha muito tempo de sentar para estudar, mas a gente foi na perseverança. E aí depois, quando a gente meio que consolidou, que falou, ó, a formação vai ser trio agora, com você fazendo baixo, e aí eu decidi me aprofundar mais, né? Tem vários outros trabalhos nos Estados Unidos, na Europa, né, de tecladistas, produtores que usam o synth bass, né, não só para tocar ao vivo, mas também para produzir. Michael Jackson utilizou, Stevie Wonder, entre outros grandes artistas aí. E aí me aprofundei um pouco aí sobre, né, como que é a textura e a gente vai evoluindo cada vez mais, né, buscando sempre soar como um baixista mesmo, como um músico, que esteja um músico lá, não só preencher a região grave, assim, pensando já no modo produção, né, não só pensando, vou preencher ali a região grave, mas também fazer as linhas ali, fazer a música groovar, né, e é isso que eu tento reproduzir nas minhas músicas autorais também, que aí eu já faço nessa intenção, né? O Django Love, inclusive, as linhas de baixo eu que criei, né? E o Levi reproduz nessa participação que ele faz, porque ele me ajuda a produzir esse som, né? Através da produtora dele. Tem um artista pop que chama Gabriel Garzon, e aí ele faz um trampo que é só ele e um batera, e ele também faz harmona na mão direita, baixo na mão esquerda e canta ainda, né? Só que aí no caso dele, ele faz mais pensando em produção, ele faz mais para preencher aquele espaço do grave mesmo. Ele não mexe tanto com o groove ali, não faz as linhas de baixo de fato, né? E aí tem um outro trabalho que eu curto muito, que é o Moonchild, que aí são dois tecladistas na banda, né? E eles ficam se revezando entre um fazer o baixo e o outro fazer um outro synth e uma outra textura, uma outra camada, né? E além disso, eles também tocam sopro. Então isso sempre me instigou, né? Porque a partir do momento que o nosso trabalho virou um trio, naquela ocasião, eu sempre vi isso com bons olhos, né? Tipo, uma pessoa fazendo mais de uma função dentro da música ali, dentro da banda, né? É igual um jogador de futebol moderno hoje, ele consegue atuar em várias posições, exercer várias funções dentro do campo. O músico a mesma coisa. Logo depois o saxofonista também explorou outras camadas, que é um vocoder, né? Nessa sessão não foi necessário para esses sons, mas também tem sons que foram produzidos exatamente por isso, porque ele evoluiu para pensar onde 3 pessoas conseguiam executar uma pressão sonora como se fosse uma banda com vários integrantes e várias pessoas fazendo ali várias funções, né? E através dessas referências eu fui amadurecendo também um estilo próprio, né? Que além de tudo isso ainda solto uns FX em alguns casos, né? Ao vivo. A gente solta samples, além da SPDS que o baterista usa, né? Cara, eu acredito que, assim, eu sou meio carrasco comigo mesmo, então um ano eu acho que eu já estava legal, assim, para tocar. O primeiro ano, assim, foi bem sofrido para mim. Acredito que o primeiro mês ali foi foda entre erros, né? Porque, assim, errar é comum, você errar no play, né? Normal.
Você tem que acertar mais do que errar, óbvio. Mas o primeiro mês ali, como eu não tinha muito tempo para dar uma atenção para aquilo, estava na correria de agenda e tal, foram muitos erros, né, no primeiro mês, mas a galera que trabalhava junto comigo acreditou, eu também acreditei, né. E, cara, hoje é um diferencial do meu trabalho, né, vários artistas me chamam também, tanto para produzir linhas de baixo para as suas músicas, tanto para tocar ao vivo, além do meu trabalho autoral. Cara, na verdade, assim, eu sou da época onde não tinha muita informação, né? E a gente sempre buscou referências, assim, naquela época os músicos mais experientes, eles tinham um perfil mais de esconder a informação do que reproduzir, né? E eu sempre estou aberto aí, as pessoas sempre me perguntam qual o software que eu uso, o que é que eu ouço, né? Quais são as texturas, né? Eu não sou um professor de fato, até porque eu sou mais autodidata do que, né? Um cara técnico de escola de música, né? Eu comecei na igreja aos 12 anos e fui amadurecendo no play mesmo, né? Tanto na igreja, tanto depois que eu fui pra noite, assim. E eu tenho, além de tudo, a experiência, né? Da função de ser músico e tal. E eu sempre que eu posso, né? Que as pessoas me procuram para perguntar sobre o que é que eu estudo, o que é que eu ouço, eu sempre estou pronto aí para ajudar, né, a aconselhar, sempre fiz isso, as pessoas ainda questionam, pô, mas você fala tudo que você tem aí, plugin, e, claro, tem que passar a informação do mesmo jeito que eu recebi, né, as pessoas, hoje em dia a gente tem muita informação na internet, mas o direcionamento ele faz toda a diferença, né, quando eu fui me aprofundar ali para ter uma aula ali com um professor, que foi o pianista Glauton Campelo, que hoje infelizmente não está entre nós, né? Foi um grande pianista que trabalhou com Djavan, Ed Mota, entre outros. Ele lapidou muita coisa na minha música também e me orientou sobre várias áreas, né? E acredito que isso enriqueceu muito a minha música, né? Tive aula também com o baixista do Hermeto Pascoal, o Tiberias Wag, né? Foi uma experiência única também, fazendo o curso de harmonia intuitiva dele. E tudo que eu tenho a repassar para pessoas, tanto que já trabalham na área, né? Porque às vezes a pessoa trabalha numa área mais pop, que não tem tanta informação quanto ele gostaria de colocar. Não só tecnicamente da música, mas também falando de tecnologia, né? Como eu uso bastante softwares e disparo samples e, enfim, faço uma produção ao vivo praticamente em alguns trabalhos. A gente está sempre disposto aí a passar isso para a galera aí que quer evoluir. Hoje eu utilizo o Ableton Live, né, porque é uma plataforma onde ele é leve, além de tudo, e ele me oferece tudo, além da performance ao vivo, né, que é o mais interessante. Então eu não preciso ter uma plataforma em casa para trabalhar, eu já uso essa plataforma que me dá infinitas possibilidades, além de sintetizadores, né, que eu uso, que me deixa a textura do meu trabalho bem tecnológico, né? Cara, o lance dos timbres eu não sou muito um cara especialista sobre, até porque eu tenho uma textura muito preferida no meu ouvido sempre, né? Que é o Sete dos Sonhos, que é um piano Rhodes, um Moog para fazer o baixo e talvez um outro sintetizador ali para fazer uma camada ou outra. Mas eu sempre deixo transparecer esse timbre assim, piano elétrico, e um baixo ali, um sintetizador. Na maioria das vezes sempre isso. Na sessão eu usei apenas isso, né? Porque assim, você tem um teclado arranjador lá que eu uso, mas eu não troco muito o timbre dele, por quê? Porque eu quero exatamente reproduzir esse som do piano elétrico, né? Então eu dou uma atenção ali, eu gosto dele bem com o cut-off aberto assim, para ele dar um brilho nas teclas. E tirar um pouco do grave também, porque como eu já estou fazendo um sintetizador na mão esquerda, ele já preenche bastante ali aquela região. E numa mix, por exemplo, na sessão, para não embolar aquele espaço ali, eu tiro um pouco do grave do Rhodes, que já tem só as teclas aqui da oitava grave, ela já preenche bastante, né? Então a gente já tem que tirar, eu tento evitar essa região, enfim. Seu teclado devia ser 2 oitavas, né? O teclado da mão direita tinha que ser 2 oitavas, né?
Hoje em dia eu, assim, não é que eu prefiro, é que eu já me acostumei e eu curto fazer esse trabalho, assim, né? Mas quando eu toco com um baixista, eu tenho que respeitar também cada um no seu quadrado, né? Como eu costumo fazer um paralelo com o futebol toda hora, não dá pra ficar correndo atrás da bola, cada um tem seu setor, né? Quando eu tô tocando com baixista, aí eu já começo a inverter os acordes com a mão esquerda, né? E a mão direita já faz outra coisa. É como se a minha mão esquerda fosse a harmonia, né? E aí eu já começo, por exemplo, de uma terça, se é, por exemplo, um Ré menor, eu começo de Fá, né? Montando aquele acorde. E a minha mão direita, ele vai fazer ali ou uma dobra com as vozes, se tiver uma cantora, ou se é um instrumental, dobrando o tema, ou até mesmo uma outra textura ali, um brilho, enfim. Aí é uma outra forma de tocar, né? Costumo falar para as pessoas que me perguntam um pouco como que você troca a chavinha, por quê? Tem trabalhos que é piano e voz, né? E aí você tem que tocar de uma forma, você tem que ali preencher o grave, você tem que fazer a harmonia do meio e fazer a melodia junto com a cantora, ou se for instrumental, fazer a melodia. E aí se você tem uma banda com um baixista e um guitarrista, você já toca de um jeito, né? E aí no outro caso eu fazendo uma linha de baixo, também já é uma outra performance, já tem que ligar a chavinha, já tem que tocar de outra forma. Tá, vamos falar da produção das músicas que a gente gravou na sessão e só uma está produzida, né? Na real duas, Soparia e Django Love, que já estão nas plataformas digitais, né? E aí eu começo fazendo tudo MIDI lá, beat, né? E como eu trabalho assim com bastante artista do R&B, do hip hop, eu tenho texturas mais voltadas para esse gênero. Mas quando eu vou produzir algo do perfil do Soparia, por exemplo, que já entra numa questão de um som mais característico ali regional, um baião, um maracatu, ele vai ficar um pouco robótico, mas é só uma questão de pré-produção para a gente conseguir reproduzir para os outros músicos na hora da gente começar a ensaiar, começar a colocar na rua. No caso das minhas músicas autorais, instrumental, eu costumo já compor, passar para os músicos e a gente já começar a tocar nos shows, porque na hora de gravar ela já está mais pronta na cabeça de todo mundo, né? Então eu uso ali um workstation, né, que é o Juno Stage da Roland. Tenho também um Roland Gaia, que é um sintetizador muito massa. Tem um controlador Alesis também, que é muito útil, né, para a gente fazer esse trabalho aí MIDI. Tem um Korg X50 também, que tem timbres incríveis, que é um teclado pequeno, mas que é potente pra caramba, né, pesado, com timbres animais. E vários plugins assim, né, de piano elétrico, de FX, de samples, enfim. As músicas da sessão, como eu já tinha uma ideia de começar o show de 2024 com esse pupurri do Chico Science, eu já tinha essa ideia daquele sample de percussão ser emendado com Soparia, que é uma música autoral minha. Já estava praticamente decidido que essa seria a primeira música. E aí logo depois eu coloquei uma música inédita também, que é o 2007, que é uma composição nova, né, que a gente ensaiou só para essa sessão, que também depois iremos produzir ela, que sairá no meu disco ainda esse ano. E a outra música é o Calangu, né, que também é uma música nova, que já tem um perfil também regional, que ali a gente fala de caboclinho, que já é uma área mais indígena ali de Pernambuco, né, do Agreste ali, Baião. Então eu escolhi duas músicas que já estão lançadas, né, e a última é o Django Love, que foi o Levi que produziu, me ajudou a produzir e fez essa participação no baixo elétrico. Então são dois sons que já estão nas plataformas digitais, né, nos aplicativos de música, e dois sons inéditos, que são dois sons aí que tem a ver com minha nova fase assim de amadurecimento musical, né, que é com esse tempero mais regional, né, de onde que eu vim, ali das minhas raízes.
Queria agradecer o Denis e a Intermezzo aí pela abertura do espaço mais uma vez e se inscreve no canal da produtora Camaleão no YouTube.